Tartarugas Café apresenta. Escrito pelo Sr. General Luiz Napoleão Teixeira. O Baú de Apolion. Eu estava em paz quando o Instituto de Arqueologia chamou-me para uma missão: desbravar lendas urbanas desconhecidas em solo grego. Tendo aceitado, imaginei comigo mesmo que encontraria apenas histórias mirabolantes sobre Zeus, Hera, Atena e inúmeros outros deuses e mitos que sempre cogitei serem as únicas fontes de histórias insólitas no país. Contudo, no momento em que pisei na cidade de Tessalônica, recordei-me de antes ter ouvido histórias sobre o apóstolo Paulo e suas passagens pela Grécia, a Igreja Católica Ortodoxa Grega e o tempo em que foi dominada pelos turcos que eram muçulmanos. Dessarte, minha estadia no país tornou-se bem mais proveitosa do que antes conjecturei. Assim, realizei uma grande pesquisa na cidade de Tessalônica, perguntando diretamente ao povo e depois fazendo uma busca acadêmica. Além de mitos gregos, encontrei lendas cristãs que jamais imaginei existirem e que seriam classificadas como devaneio por alguns religiosos da Reforma Protestante e até mesmo da Igreja Romana. Além disso, encontrei histórias sobre o gnosticismo. Um dia, quando ensejei findar o meu trabalho, porquanto haviam se esgotado todas as possibilidades de lendas e mitos, notei uma forte movimentação de membros eminentes da Igreja Católica Romana aos derredores do Museu Arqueológico da cidade, onde já havia feito pesquisa acadêmica. Percebendo que a presença do Papa poderia estar trazendo um caso sério, decidi que continuaria com a ardilosa missão de desvendar algum mito insólito e abstruso. Destarte, fui novamente às ruas e indaguei a população sobre o que estaria atraindo a atenção do Papa naquele lugar. Há um baú escondido nas entranhas do museu, revelou-me um senhor de idade. Não se sabe ao certo qual o conteúdo guardado nele. Contudo, um clérigo amigo meu disse que se tratava de algo muito mais intrigante do que se imagina. E o que supostamente seria isso? Perguntei. Não me disse, mas alegou que era algo que mudaria para sempre a história do mundo. Outro cidadão, desta vez um rapaz, colaborou com a minha pesquisa. Meu avô, o antigo frade, me contava sobre um misterioso artefato que continha um anjo maligno cativo. Se fosse liberta, a criatura poderia ser uma peça importante no Apocalipse. E qual seria a origem de tal artefato? Voltei a questioná-lo. Não me disse nada, ele respondeu. Mas o senhor poderá ir até a biblioteca. A recepcionista, também ciente desta trama, pode ajudá-lo. Agradecendo-lhe a ajuda, pus-me a caminhar, até que me deparei com a referida biblioteca, que também consultei em minhas pesquisas. Antes, eu havia indagado a algumas figuras sobre o escopo de tal movimentação, ao que elas sempre diziam que sabiam pouco sobre o baú e me alertavam para os perigos de se mexer com os segredos do Vaticano. Enfim, adentrei a enorme biblioteca, buscando pela mulher que fazia o papel de recepcionista. Quando vim aqui, eu a havia conhecido. Era carismática, e não só recepcionista, mas a principal bibliotecária do local. Era uma mulher robusta e baixa, que trajava uma camiseta azul e uma calça jeans. Tinha longos cabelos enegrecidos e lisos, e a estranha cor azul piscina, a íris de seus olhos. Olá,
Que prazer revê-la! Cumprimentei, ao que ela mostrou-se recíproca aos meus sentimentos. Há um alarde nos derredores do Museu Arqueológico. O Vaticano está à procura de alguma coisa. Um rapaz chamou-me a atenção para a história de um estranho baú oculto nas entranhas do museu e recomendou-me a vossa ajuda. Como não o havia feito antes, mostrei a minha licença de arqueólogo, o que a fez sobressaltar-se. Ela olhou para todos os lados, como se desconfiasse de que poderia haver alguém nos vigiando. Com um pouco de causticidade, tomou sua bolsa em uma estante guarda-volumes e tirou dela um pequeno livro de capa dura, de cor amarelo queimado, cujo título era O Baú de Apolion. Não se atreva a contar a ninguém sobre este livro, sussurrou de forma imperiosa. Ele poderá ajudá-lo em seu fim. Agradeci e prometia que não espalharia seu conteúdo. Mas, como é tão cruel este destino! Se não tivesse quebrado esta promessa, tal história permaneceria recôndita, sob meandros, e ulteriormente despencaria em seu próprio oblívio. Sentado àquela mesa, presenciei uma obra assaz empolgante. Entretanto, eu mesmo provaria sua veracidade, e para todo o sempre me arrependeria. Nos escritos, podemos observar toda a vida de um soldado que supostamente guardava o misterioso baú. Em seu diário, reportava secretamente que cria haver em seu interior um tesouro esplendoroso, porquanto o Vaticano tinha enorme desvelo para com ele. Certa vez, ele relatou que poderia estar ouvindo sussurros deste interior, o que muito lhe assombrava a alma. Eram pedidos para que o artefato fosse aberto. Desta maneira, narrou a situação. De forma recorrente, aparenta-me que o baú fala comigo. No início, achei que tal não era senão fruto do cansaço que abalava meu corpo e minha alma, pois por muitos dias eu havia guardado o objeto. Entretanto, quando retornei de 2 dias de dispensa, continuei a ouvir as mesmas vozes que sofriam mutação de tônica à medida em que eu me aproximei daquilo. Ele dizia meu nome, implorando para que eu abrisse o baú e libertasse aquilo que jaz dentro dele. Cingido pelo mais sincero terror, pedi ao bispo da cidade que me deixasse longe disto, que mandasse para a guerra ou o que fosse. Mas nunca mais desejava retornar a esta escuridão mortal. Entretanto, ele apenas me incentivou a ser mais forte e não me importar com o que ou quem falava. Como, entretanto, suportar sussurros não humanos vindo de algures fora deste mundo? Por acaso sou eu um profeta para ouvir a voz de Deus? Ou o dom da profecia findou e agora ouço a voz de um espírito maligno? Se o bispo soubesse que escrevo estas palavras, remiria minha alma com a morte. Em seguida, revela que ouviu vozes humanas vindas lá de fora, que coloquiavam o assunto estranho. Algo como usar o baú para expandir os domínios da igreja. Depois disso, o homem acabou por ter seus clamores atendidos e foi chamado para lutar em uma guerra. O resto de suas anotações, portanto, são pertinentes aos analistas militares. A bibliotecária, percebendo que finalizei a leitura e compelida a me expulsar para que se fechasse o local, veio a mim e iniciou o assunto que eu queria tratar. O Vaticano tem mandado homens há muito tempo, normalmente apenas 3 ou 4,
comentou ela. Creio que tal celeuma tenha relação com algum ocorrido misterioso com o artefato. Acha que alguém tentou abrir? Questionei. Aconteceu recentemente. Um homem ensandecido invadiu o museu e quase o fez. Entretanto, fora pego antes de consumar o ato. Você crê que ele não abriu? Dizem que não. Entretanto, duvidei quando vi a expressão de terror estampada em seu rosto. Nunca vi um homem tão temeroso. Enquanto caminhávamos pelas ruas, percebi que tais revelações mexeram com o meu ser em sua profundidade. Questões sobrevoavam minha mente. Não só estava em busca de tão regozijante história para contar às pessoas. Esta descoberta transformaria-me no mais formidável missionário do mundo arqueológico. Quão grande era a minha expectativa! Vá até este endereço. A mulher deu-me um papel com o endereço e um nome escrito. Esta mulher o ajudará. Contudo, você deve manter sigilo total acerca do assunto. Agradecendo-a pela ajuda, vagueei noite adentro até um local designado. Que estranha sensação sobreveio-me quando imaginei estar passando por um enredo visto apenas em filmes. Nas tramas, sempre há um vilão que persegue sorrateiramente o mocinho durante as sombras do céu sem sol. Este último devaneio migrou para uma pequena paranoia, que me fez não deixar de prestar a máxima atenção ao trajeto que eu tomava. Enfim, finalmente cheguei ao local desejado. Bati na porta e uma mulher robusta, mas esbelta, recebeu-me de forma gentil. Quando revelei o motivo de minha visita, ela mostrou-se assaz nervosa, de modo que olhou para os dois lados, como se aguardasse um trem, e convidou-me a entrar, oferecendo-me uma xícara de café. Logo após, contei minhas agruras na Grécia como arqueólogo. Ela, após ouvir tudo atentamente, dirigiu-se rumo a um cômodo distante e, momentos depois, retornou com outro livro, soltando-o em minhas mãos. Estas anotações podem servir para o seu propósito, mas não são suficientes, embora seja o máximo que posso fazer. Por fim, tendo negociado o espaço de sua residência por uma noite, pus-me a ler o livro, logrando informações preciosas sobre o caso. Ele conta que a igreja, sedenta por poder, negociou com 3 bruxas malignas para que criassem um poderoso artefato mágico que serviria aos propósitos do Papa. Em seu diário, uma dessas bruxas conta que armou o engodo, pois o seu próprio escopo era maior do que a sua absolvição. Entretanto, para que não perecessem em uma fogueira, as bruxas convenceram o Papa de que, se aberto o baú, seus exércitos se multiplicariam e possuiriam força sobrenatural. Entretanto, os cardeais, cônscios de que elas poderiam estar tramando algo, perquiriram o artefato e sua origem, descobrindo que, na realidade, ele prendia o anjo Apolion, que foi descrito na passagem bíblica da 5ª trombeta do Apocalipse. Ulteriormente, foram presas e mortas, mas a diarista contou que poderia existir um livro escrito pelos católicos acerca do baú e seu uso. Onde acha que esconderam este livro que ela mencionou? Perguntei. Creio que possa estar na sala de arquivos de nosso museu, respondeu. Sendo tão importante documento, o que acha que poderia fazer eles optar por deixá-lo aqui, ao invés de levar ao Vaticano? Somente quando se lê é que se sabe. Agradeci sua ajuda e me despedi. Fiquei o dia inteiro conjecturando sobre o assunto. Teria a Igreja Romana lançado mão da superstição que envolvia o artefato
para expandir sua influência? Ou eles apenas o esconderam para que não houvesse dano algum ao mundo? De onde vieram aquelas bruxas? E qual era exatamente o seu propósito? Mesmo que elas tivessem a chance de serem poupadas apenas para servir a igreja em um único escopo, não entendi exatamente o motivo por trás da libertação do demônio destruidor. Estavam elas somente utilizando de um meio para derrotar o grande inimigo cristão? Ou buscavam transformar o mundo de acordo com o desejo de um mestre? Estas questões me prenderam em elucubrações e fizeram-me tremer de esfuziância. Então, quando o crepúsculo findou e a noite foi criada, resolvi fazer algo considerado impensável: invadir o museu. Embora um homem respeitoso às leis e por vezes gentil, Deus não habita em mim. Meu coração é vazio e amoral, pois sem uma justiça inteligente que rege o universo, de tudo nos é permitido dispor. Malgrado sua segurança, passei facilmente pelos guardas e detectores de movimento, muito mais por um ótimo treinamento no exército de meu país e experiências anteriores. Rapidamente encontrei a sala de arquivos e, vasculhando-os, encontrei a localização de tal livro. Passei por uma entrada eletrônica cuja senha estava no arquivo de localização. E então, quando a porta se abriu e a fumaça desvaneceu, fulgurava o livro dentro de uma cápsula de vidro. Consegui abrir através de uma digital falsa, também encontrada no arquivo de localização. Quando folheei o manuscrito, senti-me estupefato. Diversos homens escreveram aqui. Estes foram homens que esconderam a existência do baú ao Papa seguinte, já que o outro havia morrido de uma doença misteriosa. Confirmei ali toda a história do segundo livro, mas havia também um momento em que a relíquia finalmente mostrou-se útil. A história conta que alguns países do norte da África, ainda dominados pela Igreja Romana, insurgiram a fim de se juntarem à Igreja Ortodoxa. Então houve guerra. Contudo, o grupo que escondia a relíquia chantageou às ocultas o inimigo, dizendo que libertaria um anjo cativo para destruir aqueles lugares. Destarte, os rebeldes, temendo que fosse verdade, foram demovidos de sua missão. Nesse momento, o alarme disparou, mas consegui fugir. Voltei ao meu lar e consegui revelar ao mundo aquilo que descobri. Entretanto, minha paz esmaeceu-se quando notei uma turba de sombras rodeando a minha casa. Consegui escrever este relato para ir ao túmulo sem levar comigo tão aziago segredo.